Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para a nossa live de cada domingo. Desculpa. Hoje é um domingo especial, Dia das Mães, e por isso a gente estende as cordiais boas-vindas a todas as mães que já estão conosco e quem não é mãe também. O programa não discrimina. Mas as mães são o objeto da nossa live de hoje, porque nós entendemos que o amor e o cuidado incondicional das mães por seus filhos é algo incontestável. E esse cuidado, esse carinho ainda é mais especial em relação à criança que ela carrega na barriga ou no braço. Por isso hoje a gente escolheu esse tema: as propriedades curativas da argila e a saúde do bebê. O que tem a ver a argila com a saúde? No que ela pode ajudar? E como ajudar sem causar danos, sem causar prejuízos ou inconvenientes? Ok? Então, obrigado desde já por sua presença. Vocês são todas bem-vindas. Vamos só aguardar um minutinho aqui enquanto outras pessoas estão chegando. Aqui eu vejo, por exemplo, Marguedelha, Lari, quem mais? Isso. Isso, muito bem. Para você também. Um abração aí a todas as mães que já estão conosco. Outras estão chegando. O tema de hoje é um tema fantástico. Isso. Ok, Lari. Guedelha 2 também está com a gente. Isso aí. As pessoas estão chegando. Uhum.
Ok. Bem-vindo às últimas pessoas que chegaram até agora. Outros estarão chegando, mas a gente vai dar início à nossa live, propriamente, a partir de agora. Ok? Então, mais uma vez, quero dizer da minha alegria por essa data especial, Dia das Mães, e fazer aqui as minhas continências a todas as mães que estão presentes, e especialmente a mãe dos meus filhos, né? A Maria, companheira incondicional, faz parte de tudo que eu faço, aliás, a parte mais importante de tudo que eu faço, e é uma mãezona aí. É uma mãezona e é tudo que uma mulher pode ser. Obrigado, Maria, pela tua companhia, pela tua dedicação, especialmente pela tua tolerância. Porque eu sou meio purgante, eu sei disso. Mas eu agradeço aí por tua bondade. Deus te abençoe e te faça uma mãe feliz com esses filhos adoráveis que a gente tem. Deus seja louvado. Mas todas as mães merecem semelhantes palavras, semelhantes reconhecimentos e outros até maiores. Mas o certo é que nós estamos aqui para falar da Agila. E a título de introdução, eu gostaria de lembrar isso. A título de introdução, digamos assim, eu gostaria de lembrar que o adoecimento no mundo cresce a cada dia. E, portanto, o consumo de medicamentos também acompanha essa marcha. Por outro lado, graças aos meios de comunicação atuais, o povo está cada vez mais tomando consciência dos efeitos adversos, dos efeitos inconvenientes que os medicamentos têm. Ao comprar um medicamento, você está comprando algo para resolver um problema, mas quando você abre a bula, você descobre que está se candidatando
a uma série de outros problemas que você ainda não tem. E alguns desses que estão na bula são piores do que aquele que você está tratando. Então é realmente uma experiência crítica. As pessoas se submetem porque não conhecem as alternativas que nós conhecemos. E uma delas a gente vai estar compartilhando a partir de agora. E nesse contexto de consciência dos efeitos danosos das drogas medicamentosas, surge também o interesse da população pelas terapias naturais. E entre elas nós destacamos hoje a argila. A argila é uma das terapias que mais tem despertado interesse por uma série de razões. Uma delas é a vinculação histórica. A Bíblia diz que o ser humano foi feito da terra. E a argila, evidentemente, é parte da terra. Aliás, a parte mais nobre da terra. Ok? Logo mais a gente vai estar falando da composição da argila, efeitos medicinais, etc. e tal. Mas o que eu quero começar com algumas informações preliminares. Algumas pessoas não me conhecem ainda, são novas aqui na página. Eu sou terapeuta naturalista há 40 anos, terapeuta naturalista e holístico são a mesma coisa. Holístico, quando você quer enfatizar o aspecto global da saúde, a saúde como um todo, integral. Porque quando se trata de corpo humano, o todo é maior do que a soma das partes. Nós não somos só uma soma de partes, de peças. Nós somos um conjunto que, ao estar montado em funcionando, ele é maior do que a simples soma dos seus componentes. Tal é o mistério da vida, que Deus nos revela em grande percentual através da própria natureza, desse ambiente que Ele criou, do nosso próprio corpo, com lições maravilhosas, o estudo dos animais, dos vegetais, das substâncias químicas e assim por diante. Mas eu não quero ir longe nessa direção. Eu quero dizer que o objetivo geral desse trabalho que nós realizamos é levar esperança a uma população cada dia mais doente. E padecendo sem necessidade. O mundo não precisaria estar na situação que se encontra se conhecesse as leis naturais e os recursos restauradores da saúde, que estão ao alcance de todo mundo. Mas eles são uma bênção apenas para quem conhece e sabe usá-los. Pois bem, o meu objetivo específico da live de hoje, como já pré-anunciei, é conversar um pouco com vocês sobre a argila. A argila tomada como remédio. Suas propriedades, seus principais efeitos terapêuticos, modo de preparar e usar, cuidados especiais, porque a argila é um remédio poderoso. E tudo que é poderoso tem que ser usado com certas regras, para que o benefício não se torne mal, certo? Ok. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco, dar algumas informações gerais sobre a argila. E, em seguida, vocês já terão a oportunidade de interagir e fiquem à vontade. Hoje o programa é das mães. E vocês, mães, hoje mandam na nossa live.
Poderão interromper a qualquer momento, fazer pergunta, comentário. Fiquem à vontade. O que eu quero mesmo é que todos vocês saiam dessa live com uma habilidade acrescida, um valor agregado para a saúde do seu filho, da sua família. Porque, inclusive, as orientações que nós estaremos dando nessa live, elas são aplicáveis a qualquer pessoa. Certo? Tudo que dissermos aqui sobre o uso da argila para os bebês se aplicam a qualquer pessoa. Mas, imperiosamente, especialmente aos bebês. Por quê? Nós estamos usando algo forte em um corpo frágil. Então, toda a habilidade que você puder desenvolver nessa arte conta ponto, certo? E também destacar que, apesar da delicadeza de um bebê, de sua estrutura, que ainda está em formação, certo? Tem um corpo mais líquido do que sólido. Essas peculiaridades que faz do bebê alguém assim muito delicado, muito sensível, muito frágil, devemos também levar em consideração que o bebê está em vantagem em muitos aspectos. Por exemplo, eles ainda não consolidaram os hábitos nocivos da família. Eles ainda não tiveram muito tempo para se intoxicar, se entulhar de sujeiras, como fazem os adultos. E uma outra informação importante é que as crianças estão numa fase de abastecimento do tanque vital. Enquanto nós, adultos, depois de uma certa idade, nós estamos num processo meio acelerado de esvaziamento do tanque. Nós estamos caminhando para a reserva. E alguns já chegaram no final da reserva, praticamente. Eu espero que não. Acredito que não seja esse o seu caso, porque se fosse, talvez não estivesse aqui. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, a gente vai abastecendo cada vez menos e consumindo cada vez mais e tal e tal. Esse não é o caso do nosso paciente principal, que é o bebê. E nessa live eu vou dizer a partir de que idade você pode aplicar argila no ventre da criança. No abdômen, tórax, no corpo da criança, certo? Ok, então. Então, como disse, eu vou falar um pouco da composição, principais efeitos curativos e os cuidados necessários na utilização da argila. E eu gostaria de, nessa live, essa é a minha intenção, de presentear as mães com informações valiosas, para que elas cuidem com sabedoria daquilo que elas têm de mais precioso, que é a saúde dos seus filhos, o conforto, o bem-estar deles. E nesse aspecto, a argila presta um grande serviço. Ok, Milena? Milena Bastos. Estou contente com sua presença também. Pois sim, eu selecionei aqui 4 dúvidas das mais frequentes que aparecem no meu consultório e também em conversas com as pessoas. E as pessoas perguntam muito, fazem muito essas 4 perguntas, mas elas são apenas basiladoras. Na verdade, vocês poderão acrescentar outras perguntas, comentários, etc. Fiquem à vontade. Então,
Começando, eu vou ter que me apadrinhar de uma colazinha aqui, não leve a mal, porque são vários itens relacionados e eu não quero me perder, e se eu me perder, se um cego guia outro, ambos cairão no buraco, né? Então, só para norteamento, o assunto a gente conhece bem, a gente lida com isso há mais da metade da vida. Pois bem, propriedades da argila. O que a argila tem que justifica seus efeitos medicinais? Na verdade, a argila possui mais de 10 substâncias químicas, minerais, que possibilitam a ela mais de uma dúzia de efeitos curativos, com uma vantagem: sem nenhum efeito colateral, sem nenhum inconveniente para a saúde, desde que ela seja usada de maneira adequada. E é sobre isso que a gente vai estar falando nessa live. Tá certo? E alguém poderia me dizer assim: mas Ademir, os medicamentos também causam dano porque as pessoas não sabem usar, não usam direito, abusam. Não é bem isso. Por mais corretamente que as drogas medicamentosas sejam usadas, elas deixam, por natureza delas, resíduos. E a teoria diz que tudo aquilo sai pelos rins. A anestesia que a gente toma vai sair pelos rins, o antibiótico vai sair pelos rins, etc. Seria muito bom se isso fosse 100% verdade. De fato, os rins eliminam parte disso. Mas não eliminam tudo. A parte do corpo que mais elimina essas impurezas é a pele, por incrível que pareça. A pele é capaz de expulsar medicamentos numa velocidade muito maior que os rins. Um paciente que eu atendi, uma criança de 8 meses, que esteve internada no hospital infantil da cidade, depois de 8 dias de internação, com febre alta, disenteria, com vestígios de pus e sangue nas fezes. Era uma situação muito difícil e sem nenhuma solução. A febre não passava e a criança dava sinais de piora. E uma tia dessa criança interferiu e sugeriu que me levasse essa criança para eu dar um jeito nela. E eu morava em outra cidade, né, na cidade de Santa Inês do Maranhão, na época, e essa criança foi tirada do hospital. E foi atendida na casa da tia. E foi feito um banho de toalha. Gente, um banho de toalha. E ao fazer aquele banho de toalha, instantaneamente o quarto se encheu de medicamentos. A exalação tomou conta, como se tivesse quebrado ali 1 litro ou mais de medicamentos misturados. Jamais os rins iriam fazer isso com tanta presteza, com tanta prontidão. Porque a pele é um terceiro rim e muito eficiente. Certo? Não subestime a importância da pele. Tá vendo, Dila? Não subestime a importância da pele. A pele não é apenas um envelope para elegância, para estética, aquela coisa toda. A pele é um terceiro rim. E é também um terceiro pulmão. Depois a gente vê essa história, para não me alongar muito. Pois bem, então, entre essas muitas substâncias que a Terra possui, estão aí silício, manganês, cálcio, sódio, ferro, zinco, alumínio e por aí vai. E cuidado com o consumo de alumínio, certo? O alumínio não é saudável, esse alumínio que
das vasilhas, das panelas e tal. Mas o alumínio que tem na argila, ele está num conjunto, numa fórmula, que ele não tem os efeitos específicos de alumínio. Ele contribui para uma fórmula perfeita, aprovada no laboratório celestial, né? Fantástico, você está usando um produto que tem a certificação do laboratório celestial. Pois bem, e são muitas substâncias lá. Eu estou citando só algumas. Você já observou que a argila tem como se fosse uma gordura, né? Pois é. E isso proporciona à argila uma série de coisas. Antes de falar dos efeitos mais detalhados, eu queria dizer que um dos motivos da argila ser tão simpática é a sua textura. Aquela consistência pastosa, quando bem preparada, que se adapta ao corpo perfeitamente. Não é por acaso que a argila está sendo usada como um creme cosmético. Muito usada na cosmética. E ela tem efeitos terapêuticos profundos em todo o corpo. Certo? Pois bem, por essa constituição que a argila tem, ela se torna um elevado poder de absorção. A argila absorve. A argila retira do corpo substâncias tóxicas, micro-organismos. Ela tem efeito bactericida. Tudo isso sem os efeitos adversos, claro. Anti-inflamatório, tanto na superfície do corpo quanto dentro. Anticoagulante. E uma coisa interessante na argila é que a argila dissolve coágulos. A argila dissolve coágulos. E ela ajuda a coagular, quando se trata de fechar um ferimento. Se você tiver um cascão em cima de um ferimento e colocar a argila vai comer aquele cascão, aquela carne morta. Não é por acaso que uma ferida vermelha a gente chama de carne viva. Carne viva. Está bem vermelha. Quando ela tem aquela crosta, desculpe, quando ela tem aquela crosta esbranquiçada, não está em carne viva. E quando você coloca a argila por ali, a argila consegue fazer aquela higiene, aquela asepsia, consumir tudo aquilo que é morto. Aliás, ainda mais um detalhe sobre a argila que eu descobri. A argila destrói tudo que é morto no corpo humano, células mortas e tal. A argila é capaz de entrar muitos centímetros na carne, comendo aí. Mas a argila só come a carne morta. Eu tenho centenas de exemplos vividos com pacientes de colocar a argila e ela ir comendo assim como se fosse um esmeril. E no momento certo ela começa o processo inverso, ela começa reconstituindo até colocar o selo da pele. É fantástico. Mas vamos lá. Então, principais efeitos da argila. A argila é refrescante, descongestionante, anti-inflamatória, depurativa, desodorante. Certo? Se você faltou desodorante em casa, você quer... Existem duas alternativas naturais para os desodorantes. Uma delas é o leite de magnésia, da marca Philips, porque é o que tem a concentração adequada. Você coloca um pouquinho debaixo da axila, você neutraliza isso. E eu aprendi isso numa palestra para vendedores. E quando eu cheguei em casa, eu disse para minha esposa, ela disse que achou lá. Eu disse, eu gostei. E aprendi lá um remédio para cheiro do suor. Aí eu disse o que era. Ela disse, se isso aí funcionar, só isso paga a inscrição lá do evento. De fato, funciona muito bem.
Mas eu já fiz também o teste da argila. A argila colocada sobre a axila, ela neutraliza o cheiro. Não só na axila. Se você colocar a argila em cima de um ferimento, ela elimina o cheiro. Por quê? Porque ela destrói toda aquela sujeira, ela absorve e tal. Mas vamos lá. Eu já disse, é descongestionante, é depurativa, é absorvente, é calmante, é cicatrizante, certo? Sonífera. Curioso, se você tiver um ferimento na perna do bebê ou na sua, de qualquer pessoa, um tumor, uma nascida ali na perna, em qualquer lugar, você faz uma aplicação de argila ali em cima, imediatamente a pessoa dorme. Mas como dormir? Não foi colocado nos olhos, não foi colocado assim no coração, colocado lá na nascidinha ali na perna, no pé. Por quê? Porque a argila tem um efeito calmante e esse efeito se comunica via nervosa para o corpo todo. E aquela tensão que a nascida, né, que o pessoal chama, que a nascida fazia, se desestabiliza, se neutraliza e a pessoa dorme. É como o efeito daquela aplicação. Agora, se você faz uma aplicação ao redor do ventre, com licença, tomar um pouquinho de água aqui. Ok. Sim, se você coloca isso ao redor do ventre, aí pronto. E você está colocando na central geral de funcionamento do corpo. Até a cabeça depende da barriga. A cabeça vai funcionar de acordo com aquilo que a barriga mandou para a corrente sanguínea. Sim. Então, já falei de algumas propriedades da argila. A argila tem também propriedade termorreguladora. Ela controla a temperatura e estabiliza a temperatura. E nós vamos ver também nessa live como usar a argila nos casos de febre. Qualquer que seja a febre. Ok? Então, vamos lá. O pessoal tem me perguntado, Ademir, a partir de que idade a criança pode usar a argila? Na minha experiência pessoal e de pacientes meus, a gente usa a argila a partir da segunda semana de nascimento. Os meus filhos usaram a argila a partir do 8º ou 10º dia, quando caiu o umbigo. Caiu o umbigo, a gente já colocava a argila. E era interessante que muitas vezes a gente colocava a argila com a criança ainda meio sonolenta. A gente nunca coloque a argila sem avisar a criança que vai colocar, porque é algo muito frio, para não assustar a criança. Mas mesmo que a criança esteja dormindo, você avisa, olha, argila, aliás, eu não dizia argila, eu dizia água. Porque o que elas vão entender é a temperatura da argila. E a temperatura da argila é a da água um pouco mais fria. Então a gente acordava a criança, o menino lá, momentava, aguinha, água, dizia bem claro para ele. E ele ainda sonolento, meio dormindo e tudo, mas ele já não se espantava, porque ele sabia que estava sendo colocado água nele e ele já conhecia a temperatura de água. E fazia a aplicação. Chegou a um ponto em que a minha filha, a Larissa, ela não dormia sem argila. Chegava a hora de dormir, ela entendia que só existe sono com argila. Ela não entendia que o sono domina a pessoa até dirigindo o carro, porque ela sentia falta. Como ela usava isso praticamente todos os dias, o banho de toalha era sagrado. Podia não comer, mas o banho de toalha, esse tinha que acontecer e era a primeira coisa do dia.
É quase uma devoção. Mas a argila usava com muita frequência. Então, ela já chegava a hora de dormir e dizia, eu quero meu barro para dormir. Não, filha, mas como que eu vou dormir sem meu barro? Entendeu? A criança passa a gostar. A primeira vez que você coloca, não espere que a criança agradeça por isso. Ela vai espernear, vai gritar, vai chorar, porque, principalmente no bebê, né? De poucas semanas ou meses, que nunca viu aquilo, ele vai espernear, ele acha que está ocorrendo um acidente. Mas dependendo da sua atitude, da maneira como você fala, se você fala de uma maneira que encoraja, de uma maneira segura, vamos fazer, vamos acabar com essa dor, vamos tal. Se você comunicar confiança, e para comunicar confiança você precisa ter, ninguém dá o que não tem, óbvio. Mas se você diz para a criança que está fazendo algo e que você confia, a criança vê segurança em você, ela também tem segurança, porque a criança ela se alimenta das nossas atitudes, dos nossos gestos, do nosso sentimento. Já que elas não sabem escolher, elas se baseiam na atitude dos adultos que estão ali ao redor. Pois bem, aí, a partir da segunda semana, a gente já faz a aplicação de argila. Mas já houve um caso em que eu tive que usar argila antes disso. Uma criança com 48 horas de nascida, 2 dias, ainda não havia urinado e a mãe estava muito preocupada. E me chamou para ver que opinião eu podia dar sobre aquilo. E eu olhei o pênisinho da criança lá, e a mãe disse, Ademir, será que nasceu entupido? Disse, filho, eu não sei te dizer, porque no adulto essa abertura já não é tão grande. Então, numa criança que acabou de nascer, eu não tenho ideia de qual seja a abertura. Mas espera um pouco. E eu fiz uma aplicação de argila na altura dos rins, aqui na costa, né? Na altura dos rins, aí próximo, um pouquinho acima do quadril, essa região aí. Fiz ali a aplicação de argila e ela colocou a criança deitou a criança lá no berço. Com menos de 20 minutos, essa criança passou a chorar, a gritar, como se estivesse se acabando. Aí a mãe foi olhar, todos os panos do berço estavam ensopados de urina. Tudo molhado. E a criança apavorada, porque ela não tinha costume de estar com o berço todo molhado daquele jeito. A única aplicação de argila que ela fez, e até hoje, inclusive ele é um militar no estado do Pará, até hoje ele nunca mais teve problema com a urina. Não é fantástico? Então, 2 dias de nascido. Mas, via de regra, a recomendação é que a gente comece a aplicar a argila depois que cair o umbigo da criança. No entanto, o banho frio de toalha, esse você pode fazer a partir do primeiro dia. Não tem problema. E esse hábito de banhar as crianças com água morna, isso é muito prejudicial. Muito prejudicial. Como você está alimentando a criança com leite, se a criança está usando leite materno e se alimentando só dele, o mal é ligeiramente menor. Por quê? A criança está banhando com uma temperatura semelhante àquela que ela está ingerindo. Teoricamente, ela estaria lavando a pele e o forro interno na mesma temperatura. Até aí, tudo bem. Mas se a criança estiver doente, é seguro que ela estará com a pele mais fria do que o normal. Porque o banho morno esfria a pele. O banho morno esfria a pele e transfere o calor da pele para dentro, que vai causar as inflamações. Certo? Então, banho de criança é com água fria. E o
o melhor que se faz é, por exemplo, fazer o banho mais rápido. Ainda que você faça o banho da criança com água morna, mas você tem que arrematar com água fria. Temperatura da chuva. Se você vai fazer um banho mais demorado, tá, uma higiene mais demorada, pode até fazer com água morna. Não, você tem que dar pelo menos 1 minuto de água fria na temperatura da chuva para fazer o arremate. Isso vai manter a pele do bebê mais ativa, mais rosada, certo? Circulação mais distribuída. Aquele negócio do pé frio, a gente vai falar sobre isso. Pois bem, então, a idade recomendada para usar argila, na nossa experiência, é aí do 10º dia, por aí assim, em diante. Essa que eu usei nos 2 dias de nascido foi um caso excepcional e eu nunca fiz e nem recomendo que se faça, por exemplo, uma aplicação de argila em cima do umbigo antes que ele tenha soltado, né? Uma aplicação nas costas, tudo bem, pode ser feita. Cuidado com a espessura. Uma aplicação de argila, no geral, ela tem uma espessura aí aproximadamente de meio centímetro. E se você tiver que errar na espessura, erre para menos, não para mais. Erre para menos. Se você errar para menos, você vai produzir um efeito, digamos, menor do que o ideal, mas você está evitando um efeito adverso. Se você colocar argila demais, você sabe como é, tudo demais é prejudicial. Ok? E, gente, fique à vontade. Se vocês não perguntarem, eu vou falar aqui até o final da live. Mas a live não é minha. A live é de vocês. É um presente que eu estou dando para vocês. E Deus vai cobrar o uso que vocês fizerem disso aí. Tá bom? Deus está registrando lá, ó, presente entregue para as mães seguidoras do canal Cultive Saúde, da página Cultive Saúde no Instagram. E nós estamos fazendo esforços para mantermos essa live semanal, gente. Nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, certo? E vocês já estão previamente convidadas. Pois bem, outro aspecto importante sobre a argila. A escolha da argila. Bem, já que vocês não estão se manifestando, eu vou me manifestando aqui do começo ao fim. Depois não se queixe que não tiveram oportunidade. Sim, existem 3 opções para você conseguir a argila. A principal delas, e a mais cômoda, a mais prática, é você comprar argila numa loja de produtos naturais. Claro que você vai comprar argila a preço de medicamento, né? Claro, está numa loja de mercadoria. Essa é a melhor forma porque a argila já vem em pó. Você vai ter só o trabalho de misturar a água, amassar bem e fazer aquela pasta. Ademir, qual a densidade, a textura da pasta de argila? Nos cursos que eu faço, nos cursos presenciais, eu costumo dar um modelo para a textura da argila, que é o modelo da pomada Minâncora. Eu acho que vocês conhecem a pomada Minâncora. É uma pomada que o pessoal usa na axila para neutralizar o mau cheiro e usam também em alguns outros lugares. Mas é a pomada de Minâncora. Não precisa ter aquela cor, mas ter aquela textura. A pomada de Minâncora é em temperatura normal, temperatura na sombra. Isso significa que a argila deve ser amassada de tal forma que não tenha caroços, ela tenha a textura de uma manteiga, de um creme. Alguns até chamam creme de argila. Ok? E, feito isso, você vai guardar a argila numa vasilha de plástico ou de vidro, pode ser de plástico, um plástico de boa qualidade. Que é o plástico de boa qualidade?
é aquele que você deixa fechado por uma semana, você abre e não tem mau cheiro. Certo? Por exemplo, os plásticos da Tupperware. É um plástico de excelente qualidade e de um preço correspondente, mas vale a pena. Existe também uma outra marca de bacias, eu chamo bacia, né? Aquele objeto assim retangular com a tampa. Existem as bacias da marca Plasvale, que também eu considero de boa qualidade. Não é igual a Tupperware, mas já é também de boa qualidade. Então você pode guardar essa argila numa vasilha tampada. E essa vasilha não pode ser de material metálico, condutor de eletricidade, como alumínio, ferro, etc. Não. Ela tem que ser de um material isolante, para não descarregar a energia da argila. Certo? A argila possui um certo teor de eletricidade também. E radioatividade. A argila possui radioatividade na proporção exata da necessidade do corpo humano. Certo? E a argila, ela ajuda a equilibrar as energias do corpo com a terra quando a pessoa está descalço, de tal forma que os desequilíbrios energéticos do corpo, a terra recebe. Por isso foi que Deus não fez sandália, não fez calçados. E nem colchão de mola, ou de espuma, coisa assim. Lá, os primeiros humanos, eles viviam em contato permanente com o chão. Pisavam no chão, dormiam no chão, porque eles precisavam do chão para ser o equilíbrio energético. Privilégio que nós perdemos trocando aí pelos artigos de luxo, não é, Ana Paula? Os confortos artificiais aí e tal, nada contra. Mas a verdade é que a argila tem que ser guardada numa vasilha isolante de eletricidade, tampada, e nessa condição ela se conserva por tempo indefinido. Você pode preparar a quantidade de argila que quiser e guardar que ela não vence, se ela estiver guardada numa vasilha fechada. Eu costumo dizer que a Terra tem a idade que tem e ainda não venceu a validade. Outra coisa importante, não precisa guardar em geladeira. Eu até digo que a vasilha com argila deve estar em contato com o chão, no local da casa, em contato com o piso, para que ela conserve a sua temperatura. Porque se ela ficar numa prateleira, ela vai pegar a temperatura do ar, que é uma temperatura, às vezes, muito mais quente. Então, se ela ficar em contato com o piso, mesmo estando numa vasilha fechada, isso já é suficiente. Uma outra curiosidade, você pega argila natural e água natural. Mas quando você mistura, essa composição, vai ficar mais fria do que a água e mais fria do que a argila. Porque aqui não é mais água nem argila, aqui são duas coisas que se fundiram numa terceira coisa. Você agora tem uma pasta de argila, você tem agora uma fórmula. E uma fórmula, gente, numa fórmula, os componentes têm efeitos diferentes dos seus efeitos individuais, certo? Uma substância química, quando está numa fórmula, ela não tem os efeitos peculiares que ela tem quando isolada. E muita gente não entende isso, inclusive cientistas aí de laboratório. Na verdade, sabem disso, mas não leva a sério. Esquece, não leva em consideração. Ok? Sim. O que mais eu posso dizer sobre a preparação da argila? Você misturou a água, a argila preparou, tal, guardou. Sim. No caso do bebê, que vai consumir pouca argila, você pode comprar numa loja. Mas, se você precisar se for uma criança maiorzinha e precisar de uma quantidade maior de argila, você pode também buscar essa argila na própria terra. Não é todo lugar que tem argila. A argila é uma espécie, é uma soma de minérios, de minerais,
certo? E ela é localizada na terra como minério. Existem aquelas veias por onde a argila passa. E essa veia ela tem um limite, ela tem uma espessura. Pode ser de muitos metros ou pode ser pequena. A verdade é que a argila tem um fim, em que ela acaba e chega na areia. Certo? A argila também é conhecida como barro, é a mesma coisa. Barro e argila é a mesma coisa. Certo? Pois bem, você pode buscar a argila na olaria. Preferencialmente as olarias que fazem pote, que fazem vasos, artesanato. Aquela é a melhor argila, depois da argila de loja. Certo? Porque a argila que dê para fazer jarros, ela é da boa. Você pega um pedaço dela assim, desse tamanho, coloca aqui no lábio e ele gruda, fica pendurado assim. Você pode também, se não quer comprar lá na loja, quer economizar esse dinheiro, se não conhece uma fábrica de artesanato, você pode também buscar isso numa olaria, numa cerâmica. Sabendo que a argila da cerâmica também é uma argila boa, mas ela não tem necessariamente aquele mesmo rigor de exigência da argila de pote. Se você olhar para o acabamento de um pote e olhar para o acabamento de um tijolo ou de uma telha, você já vai ver que a argila da cerâmica não tem aquele mesmo grau de apuro, de concentração da argila. E aquilo também é até proposital, porque quando vão fazer a telha, o tijolo, eles acrescentam impureza na argila para que ela não fique ligada demais, porque se ela ficar muito chegada, vai rachar na hora que puser no fogo. Então, para que a telha e o tijolo não rachem, não estourem, eles colocam um pó de madeira ou palha de arroz, aquela casca grossa do arroz. Eles colocam ali um 10%, um pouco mais, e misturam. Então, se você for buscar argila numa cerâmica, não traga daquela preparada, jamais, jamais. Porque ela tem um percentual de impureza colocado propositalmente para que ela não rache na hora de assar. Aí você vai lá, tem aquela área assim do tamanho do campo de futebol maior, e eles estocam a argila para usar no período chuvoso, porque no período chuvoso aquela área lá de fornecimento de argila fica submersa. E eles precisam trabalhar o ano todo, então eles trazem e estocam. Aí você olha ali, por exemplo, aqueles torrões que a água da chuva lavou. Só aqueles torrões assim. Só aqueles. É como se fosse a pepita, né? A pepita de argila ali no meio daquele monte de terra. Pois bem, e o preparo é basicamente o mesmo, só que dá um pouquinho mais de trabalho, você vai ter que quebrar a argila no pilão, depois passar numa peneira até ela ficar um pó, daí então o restante é igual, certo? Você traz a argila, quando você traz a argila de lá da olaria, é bom que você coloque para pegar um sol, porque ela sai de lá um tanto úmida, você coloca para pegar um sol na calçada, em cima de um plástico, alguma coisa assim, de um pano, para que ela seque bem e ao sol, porque ela capta energia solar e ela armazena essa energia que vai ser transmitida ao corpo. E também porque quanto mais seca a argila estiver, mais ela absorve água, mais fácil de amassar. Se você pegar uma argila que está assim meio escaldada, né, e for amassar, você não consegue porque aqueles pedaços de argila vão criando uma capa, uma espécie de verniz, que a água não consegue penetrar. E aquele polimento impede a entrada da água. Então, por isso é bom que você põe a argila para secar, porque além de ela ser enriquecida,
energeticamente, ela fica mais absorvível, ela absorve água com mais facilidade. Então, preparou, guardou, usou quando precisar, certo? E pode fazer uma quantidade aí para uma semana ou mais, para não ter que fazer toda vez e fazer ali e tal. A não ser, no caso, por exemplo, de argila para ferimentos, que você talvez queira acrescentar um chá medicinal, alguma coisa assim. Aí, nesse caso, é bom que você faça na hora de usar. Mas, para aplicação ao redor do ventre, não precisa isso. Você pode guardar a argila pronta. Eu até diria que a argila tem que estar pronta muito antes de ser usada. A argila não é para ser preparada na hora que precisa dela. Imagina a hora que você precisa do gás para a cozinha. Se esse gás não tivesse que ser fabricado, ser engarrafado, processado, aquela coisa. Não. O gás, ele tem que estar ali ao lado do fogão antes da hora de você precisar. Quando você precisar, só ligou ali a torneira, riscou o fósforo. Quem é do tempo do fósforo? Entendeu? Então, as coisas que a gente vai usar para a saúde, ela não deve ser preparada na hora de usar, ela deve estar preparada para esperar. Imagine se o hospital fosse providenciar os medicamentos depois que o doente chega. Aí, Ok. O que mais sobre a argila? Bem, a argila e a febre. Ademir, como a gente faz com esse negócio da argila, a febre não se dá bem com frieza. Claro, a febre não se dá bem com frieza. Quem se dá bem com o refrescamento é o paciente. E o objetivo das aplicações frias é exatamente vencer a febre. E vencer racionalmente. O pessoal aí, quando tem febre, ele usa algumas coisas, alguns medicamentos aí para passar a febre. E ela não sabe que estão passando a febre para dentro. Estão só transferindo a febre. Não estão resolvendo. A febre se resolve puxando para fora. Removendo com um pano molhado e descartando. Assim que a gente tira a febre. Qualquer que seja a febre. Ok? Tá. Então a criança está com febre. E como eu faço a aplicação de argila? Quais os cuidados que precisam ser adotados? Pois bem. A criança está com febre, o bebê está com febre. Primeira coisa, você vai fazer uma sondagem, você vai fazer uma avaliação de alguns aspectos que eu vou dizer, para entender o que precisa ser feito. Se é conveniente colocar argila naquele momento, se é preferível não colocar depois, fazer algo antes. Tá? Então vamos lá. Você percebeu que a criança está com febre, está com sinais de febre e tal. Então você vai observar a temperatura dela. Se quiser usar o termômetro, ótimo, não tem problema. Mas se você usar o termômetro, não se iluda com a informação do termômetro. A informação do termômetro é uma informação, mas ela não é absoluta. Porque a informação do termômetro pode não corresponder com a febre total da pessoa. O termômetro informa a temperatura da axila, a temperatura da pele, que não é tomada em outro lugar da superfície, porque qualquer lugar que você colocar o termômetro, ele vai ficar em contato com a pele e com o ar. A axila, parece até planejada, né? A axila você esconde o termômetro, cobre com o braço e você isola o termômetro, não tem mais contato com o ambiente. A temperatura que ele registrar ali é a temperatura da pele. Mas não necessariamente a temperatura existente no interior do corpo, certo? Mas se você quiser usar o termômetro, tudo bem, não tem problema. Nos meus primeiros 5 anos de terapias naturais, eu não usava o termômetro, certo? Não usava o termômetro. O termômetro era a costa da mão aqui, ó. Então verifique a temperatura da criança aqui,
na testa, no pescoço. A informação do pescoço é até mais importante. Você pode ver os dois. Daqui do pescoço, porque o calor da cabeça, gente, ele vai daqui da barriga. Então, se ele vai da barriga, ele passa pelo pescoço. Concorda? Sei que sim. Então, você verifica. Se você verifica a temperatura com o dorso da mão, deve ser com o dorso da mão no corpo inteiro. Você não vai fazer isso aqui, ó, e aqui fazer o contrário com a palma. Aqui você olha com a palma, aqui com a costa da mão, ou vice-versa. Você tem que usar o mesmo peso e a mesma medida, né? O mesmo referencial. Então, se eu apalpei aqui com a costa da mão, é com ela que eu vou apalpar outras partes do corpo. Então, veja, temperatura na testa, no pescoço, na altura da barriga e nos pés. O ideal é que essa temperatura esteja igual. Tá vendo, Elion? O importante, bem-vindo, viu? Tira o máximo proveito. Esse camarada aí teve uma mão salva pelo tratamento natural com predominância da argila e de alguns outros recursos agregados. Mas ele teve uma história maravilhosa, fantástica, aquela de deixar cientistas boquiabertos. Pois bem, prosseguindo. Eu chamo isso de tritemperatura, é um termo que eu criei. Tritemperatura é a temperatura em 3 lugares. Aqui na testa, ou pescoço, no centro do corpo, na barriga e na palma do pé. O ideal é que essa temperatura esteja igual. Seja com febre ou sem febre, é para ela estar igual. Se houver qualquer parte do corpo em que a temperatura esteja mais fria, eu garanto para você que alguma outra parte, digamos, se alguma parte do corpo está mais frio do que o normal, é garantia de que alguma parte do corpo estará mais quente do que o normal. E a argila nos ajuda nesse aspecto, de equilibrar a temperatura. Porque equilibrando a temperatura, você equilibra também a circulação. Então, concluindo aqui essas orientações, eu quero acrescentar o seguinte. As primeiras aplicações, eu já falei da espessura, que é de meio centímetro ou menos. Se tiver que AR para menos. Se a temperatura estiver igual, você pode colocar a argila. Inicialmente, você coloca a argila daqui de um osso chato, bem aqui no centro do tórax, chamado externo. Você coloca a argila da virilha ao externo, ao redor. Primeiro você espalha em um pano, tira o tamanho, a medida, o pano deve dar 1,5 volta no mínimo ao redor da criança. Aí você espalha a argila no tamanho que é o contorno do corpo. A outra ponta fica para o arremate. E você já deixa sobre a cama uma outra tira de pano, do mesmo tamanho, esperando, quando você levar a argila, você estende aquele pano da argila em cima do outro. Isso sem perda de tempo. Você colocou a argila ali, já coloca a criança ali cruzado assim e fecha o pano da argila e por cima dele fecha o outro. Porque enquanto você está espalhando a argila, aquele pano onde você está espalhando, ele vai molhar pela umidade da argila. E essa umidade não pode ter contato com o ar ambiente. Por isso, você precisa ter um pano seco esperando lá. E quando você levar a argila e colocar em cima daquele outro pano, não pode perder tempo. Já é para fechar a aplicação e fazer o arremate. Depois você pode pontear com 2 ou 3 broches de fralda. Minha esposa costura com linha, uma linha comum ali em 3 pontos, ali só para manter aquela aplicação armada. Só isso. Agasalha o corpo com um agasalho leve
E se os pés estiverem frios, uma informação muito importante. Acontece casos em que a criança dá uma febre alta e vai até o joelho. Do joelho para baixo, metade da coxa para baixo, fica gelado, gelado. Mas como pode? O corpo com um pedaço gelado, como a gente diz, e o outro fervendo. Está errado, né? Então, nesse caso, você vai fazer um aquecimento. Eu faço questão de mostrar como se faz o aquecimento. Um dia vocês terão um evento com demonstrações práticas completas. Aqui não é possível, mas olha só. Para o bebê, você vai pegar um vidro de 200 ml com tampa de pressão. Tem que ser tampa de ferro, não pode ser tampa plástica e nem um vidro plástico. Porque o plástico no calor exala substâncias. Então você coloca água quente, assim, bem esperto no vidro. Tampa de pressão, fecha. Vira assim para ver se não está vazando. E você molha um pano, pode ser em água fria, se quiser, não tem problema. Você molha um pano e envolve. Esse pano precisa dar 2 voltas ao redor do vidro. O pano úmido, você molhou o pano, espreme um pouco para não ficar salpicando na casa. Envolveu o vidro quente com o pano úmido e coloca junto aos pés do bebê. Não precisa nem ficar em contato direto. Só ali aproximado para que aquele calor produza um vapor úmido. E esse vapor úmido vai puxar o sangue para os pés. Que é o sangue o veículo do calor. Por que as inflamações são quentes e são vermelhas? Porque elas têm sangue. E quando você coloca a argila, aquele vermelhão vai desfazendo, o calor vai desfazendo, a inflamação vai desfazendo. Certo? Então, essas são as principais recomendações, os principais cuidados. A espessura da argila é uma referência importante, a temperatura dos pés. Não se faz uma aplicação de argila num paciente com os pés frios, especialmente uma criança. Mas se os pés estiverem frios, você vai e faz o aquecimento do modo como eu estou dizendo. Em seguida, coloca a argila. Se a febre for muito alta, por exemplo, uma febre acima de 38 graus, é até preferível que você, antes de colocar a argila, faça um banho frio de toalha, 1 ou 2, de meia hora, até a febre baixar para o nível dos 80, aliás, desculpa, para o nível dos 38 ou menos. Aí você coloca a argila. Até 38 graus pode colocar a argila sem problema, com os pés quentes ou aquecidos. Se tiver acima de 38, é preferível fazer algumas aplicação do banho de toalha e depois de meia hora desse procedimento, de baixar um pouco a febre, você coloca a argila. E uma curiosidade, quando você faz o banho de toalha, a temperatura da pele vai baixar. Mas em menos de 1 hora, às vezes em meia hora, essa temperatura da pele vai estar mais alta do que antes. Não é porque a febre aumentou. É que o saldo de calor que havia dentro veio para a pele. E ela está nivelada. Então, você fez o primeiro banho de toalha, a temperatura da pele, primeiro ela baixa, a pessoa dorme. Quando a pessoa acorda, o calor da pele está maior do que antes. E aí a pessoa acha que piorou, porque a febre aumentou. Olha, a febre estava 38 graus e depois desse banho de toalha, meia hora depois, estava com 40. Aí eu interrompi, porque estava fazendo mal. Não se preocupe. Aquele aparente aumento do calor, na verdade, foi uma transferência térmica do excesso que havia dentro do corpo para a pele. Se você tiver curiosidade de... Aquela hora que o menino está urinando assim, ó, na direção das estrelas, se você colocar a costa da mão ali, você vê
Porque se estiver com febre, né, você vai ver que aquela urina sai cozinhando. Ora, se ela está tão quente, ela vem de um ambiente o quê? Quente. Muito quente. Pois bem, gente, é tanto ente, né? Ente. Eu espero que no próximo domingo você entre novamente em nossa live. Nós vamos ficando por aqui. Não esqueça, cada domingo às 10 da manhã, cada vez com um tema mais importante que outro. Hoje nós atendemos demos uma atenção maior à criança recém-nascida, mas essas recomendações são válidas para todas as pessoas, certo? Sendo que nos bebês esses cuidados são mais apurados porque nós estamos lidando com uma massa mais delicada, com um corpo menos resistente. Mas com um potencial de resposta terapêutica bem maior. Tá bom, gente? Então não esqueça, próximo domingo às 10 da manhã, aqui no Instagram. Um abraço a todos, até a nossa próxima live.